Eu estou aqui na Expert XP e eu vou te contar o que aconteceu no mercado de renda fixa no mês de agosto. Durante o mês de agosto, nós tivemos alguns acontecimentos muito importantes no mercado de renda fixa global. Acho que o mais importante a citar é que depois de muito esperado o corte de juros nos Estados Unidos, parece bastante iminente que ele aconteça no próximo mês de setembro. Não só os dados de emprego e de inflação corroboram para isso, mas a última fala do Jeremy Powell em Jackson Hole abre uma porta importante para que o mercado coloque as suas fichas nessa direção. Tanto isso aconteceu que a probabilidade de um corte de 50 basis points apareceu na curva de juros, então consolida esse cenário de corte nos Estados Unidos. Por outro lado, aqui no Brasil, houve uma mudança importante do cenário de juros, isso porque o Banco Central mudou a postura e sinalizou que provavelmente haverá um início de alta de juros aqui no Brasil, provavelmente na próxima reunião de setembro. Por que isso aconteceu? A gente está vendo a história aqui no Brasil ser bastante diferente da história nos Estados Unidos, principalmente. Se você olhar nesse gráfico, você tem uma discrepância entre os números de atividade no Brasil e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os indicadores mostram que a atividade vem arrefecendo, ou seja, o Surprise Index, nesse indicador desse gráfico nos Estados Unidos, está mostrando uma tendência de queda, enquanto que no Brasil o Surprise Index aponta uma tendência de alta, ou seja, os indicadores vêm surpreendendo o mercado, a atividade surpreende o mercado positivamente. Então, apesar da taxa de juros no Brasil estar bastante alta, a atividade no Brasil não parece ser afetada por essa taxa de juros tão alta assim, e isso tem feito o mercado acreditar que será necessário um novo ciclo de alta de juros aqui no Brasil. Não é o cenário que o mercado imaginava há alguns meses atrás, até porque, se você observar nesse outro gráfico, a taxa de juros reais no Brasil ela já está em um patamar contracionista, como você pode ver nesse gráfico. Pois bem, apesar disso, a atividade está forte, o Banco Central vem destacando que a taxa de desemprego está num patamar muito baixo, o hiato da economia está muito apertado, as expectativas de inflação estão desancoradas por bastante tempo e, como se não bastasse esse quadro que não ajuda a inflação convergir para a meta, a taxa de câmbio também tem se desvalorizado, ou seja, o preço da moeda brasileira tem tido uma performance muito ruim, não só em relação à moeda americana, o dólar, mas também em relação à moeda dos outros países emergentes. Então o Banco Central, observando todo esse quadro, decidiu por reavaliar o cenário, reavaliar o balanço de riscos e mudou a sua comunicação, mudou a postura, inclusive em sinalizações públicas, o que fez o mercado colocar de fato uma probabilidade bastante alta de juros na próxima reunião do Copom. Pois bem, essa mudança teve um preço refletido na curva de juros aqui no Brasil. A inclinação da curva até fechou, ou seja, a parte da curva curta da curva subiu bastante, a parte mais longa caiu também, refletindo essa precificação de alta na curva de juros. E isso foi um evento importante aqui. O que é importante a gente entender? O nosso posicionamento de carteira daqui para frente. A gente continua com o risco reduzido aqui no Brasil. Temos uma posição aplicada na parte curta da curva de juros, porque o mercado precificou uma alta de 50 basis points na próxima reunião do Copom. A gente acha isso pouco razoável, a gente acha mais provável o Banco Central iniciar esse ciclo ao passo de 25 basis points, não 50, então a gente enxerga uma simetria nessa parte, mas o risco é reduzido nessa parte, e a gente acha que a grande oportunidade no Brasil, na parte de renda fixa, é mais relacionado à moeda brasileira. Para entender um pouco mais sobre esse cenário, o detalhamento da composição do nosso portfólio, eu convido todos a assistirem o nosso vídeo de multimercado com o Rui Alves. Convido a todos a lerem a nossa carta mensal, onde a gente explica mais essa composição de cenário entre Brasil, entre o cenário americano e como que a gente está construindo o nosso portfólio diante
dessa nova realidade, tanto dos Estados Unidos com corte de juros e aqui no Brasil com essa alteração de política monetária. Desejo a todos um bom mês, muito obrigado. Tchau, tchau.